Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vinda ao canal Patrícia Santana. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem, graças a Deus, com muita saudade de gravar para vocês. E hoje eu estava meditando, gente, em uma passagem, aquela passagem que fala da mulher adúltera, quando aqueles homens levaram aquela mulher que foi pega no ato de adultério e Jesus se encontrava escrevendo na areia, né? E jogaram aquela mulher com toda a violência, né, no chão e falaram com o mestre, com Jesus, que ela foi pega no ato, né, de adultério. Lembraram a Jesus que na lei de Moisés estava escrito que aquele que fosse pego em ato de adultério teria que ser morto, apedrejado. Jesus ficou ouvindo aquelas pessoas, condenando aquela mulher. E Jesus chegou para eles e disseram: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos, um por um, saíram, deixando a sua pedra, e desistiram de apedrejar aquela mulher, porque não tinha um sequer que naquele momento estava sem pecado, né? Essa passagem você pode ler no livro de... Então, leia comigo aí, no livro de João, no capítulo 8. A partir do versículo 1 diz: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-os para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem poderosa. Jesus aqui se coloca como um pecador, porque ele disse àquela mulher: Nem eu mesmo te condeno. Para que a gente não venha condenar alguém, a gente tem que estar em pecado. Mas Jesus, mais uma vez, ele se demonstrou humilde. Ele se demonstrou como nós, né? Homens, falhos, pecadores. Possa ser que muitos venham discordar do que eu estou falando. Mas se você analisar bem, Jesus falou: nem eu mesmo, né? Te condeno. Vai e não peques mais. Meus queridos, aqui aqueles homens, aqueles escribas e fariseus, o intuito deles era pegar Jesus em uma falha, porque eles achavam que Jesus iria apoiar o ato daquela mulher. E Jesus, com a palavra sábia, disse: aquele que está sem pecado. Eu vejo muitos lerem essa mensagem dizendo assim: aquele que não tem pecado. Mas Jesus não falou isso, Jesus falou aquele que está sem pecado, né? Jesus é santo. Ele, quando andou nesta terra, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele não teve um só pecado. Mas ele se colocou no lugar daquela mulher, né? Aquela mulher estava com certeza assustada, estava amedrontada. Com certeza no seu coração, ela já tinha a sentença, já sabia que iria morrer. Mas
eles levaram aquela mulher para o lugar certo, levaram aquela mulher diante da pessoa certa para que viesse julgar aquela causa dela. O Senhor Jesus tratou ela, né, como uma pessoa digna de perdão, uma pessoa que necessitava de se arrepender, né? Porque ele sabia que através do arrependimento dela viria a oportunidade de obter a salvação. Aquela mulher poderia muito bem renunciar, né, às próximas oportunidades de adulterar e poderia voltar para sua família, voltar para o seu marido. O que eu quero trazer para vocês nessa reflexão são sobre os julgamentos da sociedade, julgamentos da igreja, julgamentos de familiares, de parentes, de amigos, porque nós não sabemos o oculto de ninguém. Aquela mulher, ela foi pega, né, no ato adulterando e com certeza por mais de uma pessoa. Ou possa ser que uma pessoa viu e chamou outras, né, para ir lá e terminar vendo, testemunhando aquele ato adulterando, né? Jesus, ele, naquele momento, ele se importou apenas com o arrependimento daquela mulher e a oportunidade que ela teria de sair daquela vida. E ele olhou a ela com os olhos de misericórdia, com os olhos de amor. Deus olhou ela com bondade. Nós não sabemos a fraqueza do nosso irmão, da nossa irmã. Muitas das vezes a gente vê aquela pessoa sempre ali naquela falha, naquele erro, e a gente não olha com os olhos que Jesus olhou. Vocês podem observar que no momento que aqueles escribas e fariseus levaram aquela mulher até Jesus, Jesus estava ensinando, né? Ensinando o povo, ensinando a palavra, falando do reino. E eles aproveitaram essa oportunidade, né? Porque quem acusa gosta de escândalo. Quem acusa gosta de se mostrar que é o bambambam, né? Digamos assim, eu sou perfeito, mas ela pecou, ela errou. Vamos cumprir a lei, né? E hoje em dia é assim dessa maneira. Antigamente era e hoje em dia não é diferente. A gente está em uma sociedade que muitos fazem certos tipos de ato olhando se A, B e C vai gostar, se vai dar uma curtida. Se eu pinto meu cabelo e jogo nas redes sociais, eu vou me importar qual é a cor que eu vou pintar. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu fico pensando se eu vou agradar as pessoas, se eu vou ter o like, se eu vou ter o coração, se eu vou ter bons comentários. Se eu faço um ato de bondade para alguém, eu quero tirar foto e mostrar para dizer que eu estou fazendo bondade, que eu sou uma pessoa boa. As pessoas hoje em dia querem demonstrar para as outras pessoas que é uma pessoa boa, né? Ninguém quer ser pego em falha. Ninguém quer ser pego em erro algum. Todos querem demonstrar que não tem pecado, que não erra e que não falha, né? Quantos por aí expulsa membros, expulsa pessoas da igreja, expulsa pessoas da família, né? Expulsa do emprego por causa de algo que a pessoa fez ou falou que não agradou, né? Então, essa palavra é uma palavra que ela engloba, ela é no geral, é na vida financeira, na vida profissional, é na vida familiar, é na sociedade, é em tudo. E Jesus, com a sua maior calma, com sua maior paciência, disse que não iria condenar aquela mulher, que não iria acusar ela, né? Mas disse a ela, vai e não peques mais. Ele deu mais uma chance, mais uma oportunidade para aquela mulher, para que a mulher viesse assim reentregar. Todos que estavam ali acusando aquela mulher, voltou atrás, porque se analisaram. Então, que essa mensagem hoje faça com que você se analise, porque às vezes a gente julga tanto as pessoas, a gente julga tanto Chiquinha, Zezinho, né, que errou, que falhou, mas a gente não olha para a gente mesmo, porque não existe pecado pequeno nem pecado grande. Se uma pessoa mente e a outra furta, diante de Deus as duas pecaram.
Então não tem essa de que você vai ser condenado e você não vai. Todos os dois vai ser condenado. Agora há o pecado para a morte, né? E o pecado que não é para a morte, mas todos os dois é pecado. Tem pessoas que andam bem vestidas, tem pessoas que têm uma palavra boa, mas só Deus sabe a fraqueza dela. Já tem pessoas que já é uma pessoa extravagante, né? Mas talvez ela não tenha aquele pecado que aquela pessoa que não seja extravagante, seja uma pessoa bem discreta, tenha. Mas nesta mensagem de hoje, vamos nos analisar. Vamos nos analisar, porque Jesus, ele não era pecador, mas ele se colocou ali, diante daquela mulher, e disse assim, olha mulher, eu também não vou te condenar não. Jesus ali naquele momento, ele se colocou 100% como carne. E muitas das vezes, por que a gente quer julgar? Muitas das vezes a gente quer julgar e termina matando a alma, não dando oportunidade à pessoa de se arrepender e obter a salvação, né? Que a gente possa olhar com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia e dizer aqui, olhe, eis-me aqui, quer a minha ajuda? Eu vou orar pela tua vida, né? Eu vou te ajudar em oração, vamos fazer um jejum, vamos fazer um propósito junto para que Deus te dê forças para que você saia desse erro, dessa falha. Jesus está voltando e o que ele procura hoje são pessoas que têm um coração de misericórdia. Lógico que a gente não vai apoiar o pecado nem o erro das pessoas, porque Jesus não fez isso com aquela mulher. Ele disse, mulher, eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Tem pessoas que vai pecar 1, 2, 3 vezes, né? Mas vai chegar uma hora que ela vai chegar ao arrependimento. E se ela não chegar ao arrependimento, entregar na mão do Senhor e não ficar condenando, né? Porque tem pessoas realmente que ela quer sair da situação e quando ela encontra ajuda, ela sai. Mas tem pessoas que querem ficar ali. Então, cabe a Deus julgar. Cabe a Deus julgar aquela pessoa ali, né? Então, que você fique com essa mensagem no seu coração e ajude o próximo, né? Não condene, tá naquela situação porque merece, tá naquela situação porque fez aquilo, porque deixou de fazer. Não condene porque você não conhece o secreto de ninguém, nem eu mesmo conheço. Então, nós estamos aqui nessa terra, nos preparando para aquele grande dia subirmos como noiva do Senhor, né? Que Deus possa te abençoar e sempre lembre, Jesus ele não condenou, mas disse, vai e não peques mais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.